Bom dia, amados irmãos e irmãs. Bom dia aos que nos visitam também. Queria apenas falar um pouquinho, porque não há condições de falar completamente sobre o amor do nosso Senhor. Em Gênesis capítulo 15, toda vez que eu me pego nesse assunto, eu olho para mim mesmo e consigo entender uma parte desse amor do Senhor. Quando eu me vejo aqui entre os irmãos, uma pessoa completamente desmerecida do amor dele, seria eu essa pessoa. Mas vendo a passagem do Senhor com Abraão, que Abraão faz um pacto com o Senhor, faz uma aliança. E naquela época a aliança era feita desta maneira que vai descrever aqui. Capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: Olha para o céu, quantas estrelas, se é que podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então trouxe-lhe todos esses animais, partiu-lhe pelo meio e pôs cada um deles frente ao outro. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Verso 17. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Então, esse era o pacto que se fazia no Antigo Testamento para firmar uma promessa entre duas pessoas. E as duas pessoas tinham que cumprir a promessa que tinha feito. Caso contrário, um raio poderia partir-lhe ao meio, se falhasse com tal promessa. Mas Deus fez uma promessa com Abraão. Porém, no momento em que Abraão deveria passar por entre essas metades para cumprir a sua parte, Deus o fez dormir. Por que Deus o fez dormir? Porque Deus sabe que em nenhum momento o homem cumpriria com a sua parte. Deus, por si mesmo, jurou para a humanidade e para si mesmo. Veja comigo em Gálatas, capítulo 3, o que Abraão, antes seu nome era Abrão, não estava compreendendo. Nós sabemos que Abraão teve uma filha, um filho com Agar. E ele ainda estava no auge de sua força. Interessante que o Senhor permite que Sarai perca os costumes das mulheres. Deus permite que Abraão chegue a uma idade que não consegue gerar mais filho.
Mas há um significado para isso. Ele precisava que o homem chegasse na sua total fraqueza, impossibilidade humana para gerar um filho. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente, que é Cristo. O descendente que vinha de Abraão, ele achando que era apenas um filho que ele queria para herdar o que ele tinha, a promessa de Deus estava muito mais além, muito mais à frente. O descendente de Abraão, Cristo. Agora, nós sabemos que a vida cristã ela é muito disciplinada, ela tem que ser disciplinada. Há muita responsabilidade na nossa conduta de vida como cristão aqui nessa terra. E nós temos muita responsabilidade. Mas a palavra que eu queria deixar aqui hoje é uma palavra de confiança. Uma palavra de amor da parte de Deus Pai. Queria que você abrisse comigo ainda em Romanos capítulo 8, voltando um pouquinho aí. Deus com Abraão, e não só com Abraão, irmãos, Deus para com a humanidade. Quando ele disse essa promessa a Abraão, ele olhou para a humanidade, na qual Cristo, o Senhor Jesus, seu Filho, andou nessa terra, foi morto, crucificado, ressurgiu ao terceiro dia. E Deus falou que o raio me parta se eu não cumprir a minha palavra. Jesus foi partido ao meio. Nós que cremos na palavra do Senhor, aqueles que se renderam à fé em Jesus Cristo, passaram por essa metade. E Deus também passou pela outra metade, cumprindo a palavra dele. Efésios 2:8 diz que a salvação de Deus, ela vem por meio de Cristo. Não há participação humana. É por meio da fé. Estou guardado em Cristo Jesus. Deus partiu o seu Filho ao meio. É a promessa dele para aqueles que creem nele. Portanto, em Romanos capítulo 8, verso 38. Pois estou certo de que, acompanhe comigo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu pergunto, você conhece o amor de Deus, irmão? Nós conhecemos o amor de Deus? Não há nada que me separe do amor de Deus. Qual o pecado que eu cometo que não há perdão perante o Senhor? Poderia me atrever e dizer, pecado contra o Espírito Santo. No meu entendimento, o Espírito Santo, quando o Senhor habitou nessa terra, ele é o Espírito Santo. Quando ele fazia seus milagres, alguns diziam, ele faz isso por meio de Beelzebu. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, que estava presente entre eles. Lembra de quando os discípulos falaram, Senhor, mostra-nos o Pai. O que ele respondeu? Quem vê o Filho, vê o Pai. Então ele é o Espírito Santo que habitou nessa terra. Irmãos, não há nada que nos separe do amor de Deus. Nada nessa terra, nem a morte, como está escrito aqui, nem o porvir, nada. Quando nós cremos na obra do Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, que Ele nos comprou com o teu sangue, posso descansar nas promessas dEle. Falei aqui no início, quando eu olho para esse amor, eu olho para mim, que não merecia nada, um terrível pecador,
Mas um dia eu entrei num local como esse. Convidado, fui. Sem saber que o Senhor resgataria meu coração naquele dia. E assim foi todos nós que cremos na obra do Senhor Jesus, que abraçamos o seu amor inigualável. Passaremos a eternidade ouvindo sobre o amor do Senhor. Não tem fim, irmão. Estava ouvindo uma vez uma pessoa dizendo: bandido bom é bandido morto. Bandido é bandido aos pés da cruz, que ninguém resiste. Deus amou a humanidade, irmãos. Nós conseguimos entender isso? Às vezes nós olhamos para o maior pecador, uma pessoa terrível. Deus o amou. Talvez ele não quis o evangelho, mas Deus o amou. Deus entregou o seu único filho. É difícil para a nossa mente entender tão grande amor. Um Deus que se faz homem. Um Deus que se fez homem. Que viveu nessa terra. Teve vontade como nós temos, porém sem nenhum pecado. E se deu por nós. Se dar por todo aquele que crê na sua palavra. Se dá por todo aquele que o aceitá-lo como filho, como pai, perdão, mas como filho de Deus. Esse é o amor de Cristo. Essa é a nossa segurança, irmãos. Ainda que com muita responsabilidade na nossa conduta nessa terra. Mas ninguém pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. O Senhor que sonda mente e corações. O Senhor conhece cada um dos seus filhos. O Senhor conhece a persistência. O Senhor conhece o desânimo. O Senhor conhece o amor. O Senhor conhece o desamor de cada um. O Senhor conhece a lealdade. O Senhor conhece a deslealdade. Mas o Senhor insiste, como diz na tua palavra, até que Cristo seja formado em vós. O Senhor continua conosco. O Senhor continua nos amando. O Senhor continua dividindo a tua palavra, nos edificando com a tua palavra. O Senhor continua nos amando em comunhão junto uns com os outros. O Senhor abre a nossa mente para que possamos entender perfeitamente a tua vontade. Que o Espírito Santo possa nos guiar a cada instante da nossa vida. Dentro de casa, no trabalho, aqui neste local, junto com os irmãos, com aquelas pessoas que não te conhecem, Senhor, que não entregaram a sua vida para Ele, como cada um de nós aqui foi um dia, Senhor. Entrou incrédulo numa localidade e se rendeu aos seus pés. Não se render a uma igreja, mas se render a Jesus Cristo, nosso Salvador. O Deus que se fez homem, habitou nessa terra, amou essa humanidade incrédula, perversa, Senhor. O Senhor se deu por eles, para aqueles que querem crer em Ti. Nós te agradecemos nessa manhã e dizemos: louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Céus e terra declarem: o Senhor Jesus está sentado num alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. Senhor, o Senhor um dia se colocou de pé para receber aquele teu servo que estava sendo apedrejado. E ao lado dele estava Saulo, que consentia na tua morte. Senhor, por mais santo que nós possamos ser, talvez se eu tivesse visto aquela cena, eu teria orado para que descesse fogo do céu e consumisse aquele homem impiedoso como era Saulo. Mas o Senhor já olhou para ele com amor, dizendo que esse homem ia padecer pelo teu evangelho. Que amor, Senhor! É incompreensível aos olhos humanos. É incompreensível para nós. Mas nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu imenso amor a nós, dado através do teu Filho Jesus Cristo.
Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, guarda o nosso coração. Não deixe contaminar com as iguarias desse mundo, Senhor. Mas nos mostra a cada dia a pessoa do nosso amado Senhor Jesus, crucificado e assentado no trono. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.